turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nesse sábado, a nossa matéria especial hoje é sobre a cabeça. Como superar um momento como esse? Para todos nós tem sido muito difícil. A gente ficar em casa, tudo bem, ao lado da família, mas os nossos afazeres, os nossos compromissos, não poder conviver com outras pessoas, o isolamento social realmente é doloroso. Para quem tem pais, mães, avós de idade, não poder estar junto por conta de um vírus é muito difícil. E o lado psicológico precisa ser muito bem trabalhado. Ocupar o seu tempo, poder administrar a ansiedade, poder de alguma maneira deixar o tempo passar sem que você se sinta culpado por isso. Fazer com que a pandemia seja um momento de reflexão e, acima de tudo, que seja um momento de aprendizado. Mas para um atleta de futebol profissional, aquele que tem sonhos, aquele que tem vontades, aquele que gosta de fazer aquilo que faz no dia a dia, jogar futebol, como é controlar essa ansiedade? Como é treinar num espaço reduzido, não estar em campo, não dividir uma bola, não fazer um lançamento, não chutar em gol? Como é para um atleta profissional isso? Como lidar com essa angústia? Como é para alguém que chega, por exemplo, novo num clube, cheio de sonhos, vontades e necessidades, não poder exercer o seu trabalho e colocar toda essa energia para fora? Deve estar sendo muito complicado. E como é que os psicólogos lidam com isso? Vamos falar com pessoas ligadas ao nosso clube, ao Vasco. Atletas profissionais, membros de comissão técnica e principalmente a psicóloga do clube, Maíra Ruas, para falar sobre esse tema palpitante. Completamos ontem 2 meses do último jogo do Vasco no Brasil. O último jogo no dia 15 de março contra o Fluminense, 15 de maio, o dia de ontem. Vamos então ouvir os depoimentos. Nessa semana participamos de uma entrevista coletiva na Vasco TV com as presenças de Juninho e Bruno Gomes, 2 meninos, 2 jovens. Juninho saindo da equipe sub-20, brilhando, já vinha chamando a atenção, passou a ter chances com o técnico Abel e, cheio de sonhos, pensou que poderia prosseguir. Bruno Gomes, já desde o ano passado, jogando com o técnico Vanderlei Luxemburgo, entrava e saía, mas já era uma certeza. Chegou a estrear no Campeonato Carioca contra o Bangu, perdeu a posição, mas também, da mesma forma que Juninho, é um grande ativo do clube na certeza de poder jogar e contribuir. Mas, de repente, tudo para. Não tem mais jogo. Vamos ouvir então o depoimento dos 2 meninos. Juninho fala sobre essa ansiedade, sobre esse medo, essa insegurança que bate, principalmente por não entender o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. Primeiro Juninho fala, logo depois, na sequência, Bruno Gomes vai falar também sobre esse sentimento. Vamos ouvir os 2 meninos do Vasco. Não é muito difícil, eu só tenho a agradecer a Maíra, a psicóloga do Vasco. Me deu todo o suporte para mim poder ficar bem nessa quarentena. Não é uma coisa normal, né, que acontece sempre. Tipo, desde os 6 anos jogando futebol, graças a Deus consegui concluir a minha meta de chegar, estrear no profissional, estrear no Maracanã. Então é uma coisa, tipo assim, muito difícil, do nada parar. Mas eu só tenho a agradecer ao Vasco e a psicologia de lá por ter me ajudado por tudo e ter me dado todo o suporte. E é isso. Também acho muito difícil. E a gente estava na sequência de jogos, acho que era uma sequência também que é só melhorar, né? Que é para Sul-Americana, a gente já estava começando a gente que nunca jogou, estava começando o olho a começar a brilhar, né? E parar assim do nada. Mas acho que nesse momento tão difícil não estou pensando tanto no futebol, e sim também vejo pelo lado bom que eu estou com a minha família aqui. A Maíra também me ajuda bastante, ela sempre quando dá. A comissão técnica do Vasco é toda nova, formada por novos profissionais. Ramon já estava lá, mas vai começar agora como treinador oficial do Vasco, o que com certeza é um acúmulo enorme de conhecimento e de vontade de botar para fora. Um tesão enorme, uma disposição inigualável. Assim como ele, Léo Cupertino, preparador físico, Thiago Kozlowski, auxiliar técnico, Antônio Lopes,
nos mais de 70 anos também voltando ao clube. Você tem vários que vão passar e estão passando por um momento de enorme ansiedade, querendo retornar ao trabalho, querendo mostrar um novo Vasco nessa temporada de 2020. Um deles é Júnior Lopes, filho de Antônio Lopes, que também voltou ao clube. E ele fala, pelo aspecto da comissão técnica, do seu trabalho específico, qual é o grau de ansiedade, como ele está lidando com essa parada repentina que impede dele realizar a sua atividade profissional. Oi pessoal do canal Atenção Vascaínos, sempre um prazer grande falar com vocês. Aproveitando para mandar um grande abraço para essa imensa torcida vascaína. Bom, em relação à ansiedade nessa pandemia, que é o tema que me foi pedido para falar, é uma situação muito nova para todos os seres humanos, eu acredito. Poucos tinham vivenciado isso. E o mundo do futebol não é diferente. O mundo do futebol também está sentindo bastante essa ansiedade, essa vontade de voltar logo ao trabalho. Eu fui contratado, a pandemia tinha mais ou menos 15 dias. Eu esperava voltar logo aos trabalhos, tinha também uma ansiedade de voltar aos trabalhos. E acho que é uma coisa natural que ocorre com todos, mas eu tento trabalhar isso dentro de mim. Particularmente foi muito bom e profissionalmente, porque eu pude aproveitar o tempo para assistir 30 jogos do Vasco do ano passado e mais os 14 desse ano. Assisti também jogos da Taça São Paulo do ano passado, jogos da Taça São Paulo desse ano, para olhar bem a molecada que está subindo. Conversei com várias pessoas ali, cerca de 10 a 12 pessoas que trabalham no Vasco ou que trabalharam ano passado ou até mesmo no início desse ano. E eu pude ter um diagnóstico melhor do elenco, conhecer melhor o elenco, mesmo que seja de longe. E particularmente ainda também tenho aproveitado para fazer cursos online, para cada vez mais me qualificar na minha profissão. Quem está tendo realmente muita importância na vida de todos esses profissionais é Maíra Ruas. Ela é pós-graduada em Psicologia aplicada ao esporte, trabalha para o Comitê Olímpico Brasileiro, trabalha também para outras entidades, já trabalhou em grandes clubes e está no Vasco da Gama. Maíra tem sido, e vocês ouviram aí Juninho e Bruno Gomes falarem dela, muito solicitada pelos atletas fundamentalmente, porque é um momento em que todos se veem muito tolhidos do que fazer, em espaços apertados. Por mais que as casas sejam grandes, mas nada como treinar, ter uma rotina, ir para campo. E a Maíra primeiro fala sobre a questão da psicologia no esporte. O que é a psicologia aplicada ao esporte? A especialista Maíra Ruas. Olá, Flávio Dias. Olá, pessoal. Bom, antes de responder a sua primeira pergunta, eu gostaria de esclarecer o que é a psicologia do esporte, né? Principalmente no futebol. O psicólogo do esporte ele tem uma função muito importante, como tem o preparador físico, como tem o treinador, como tem a parte médica. Qual é a função do psicólogo? O psicólogo ele tem a função de desenvolver as habilidades mentais daquela equipe e daquele atleta, como foco e concentração, e também favorecer com que o atleta consiga fazer uma gestão das suas emoções, para que no momento do jogo, no momento das adversidades, o emocional dele ajude e contribua para o seu crescimento. Então a psicologia ela foca no rendimento, no jogo, no dia a dia, a troca com o treinador e o método que o treinador utiliza a psicologia é fundamental. O psicólogo é totalmente dependente dessa forma que o treinador vai administrar a psicologia na sua equipe. Então, dentro disso, o psicólogo também pode trabalhar questões pessoais quando elas surgem, né? Surgiu uma situação pessoal que o atleta está passando, ele pode vir, pode trazer, porque isso vai afetar automaticamente a tua performance dentro de campo. Da mesma maneira, também o psicólogo pode indicar algum tratamento específico quando vê que fugiu mais ali da tua área de atuação. Maíra fala agora como ela tem trabalhado para auxiliar nessa questão dos medos, das ansiedades, das angústias que os atletas têm tido em função dessa parada tão repentina. Da mesma forma que os jogadores foram monitorados na parte física, na parte médica, desde o começo da pandemia, também existe esse monitoramento na parte psicológica. Então existe uma troca com os atletas, seja pela videoconferência, seja pelo WhatsApp,
onde todos eles são monitorados, seja para dar assistência para eles ou seja para dar assistência para a família deles. Eu acho que isso é uma questão mundial, né? Uma mudança de hábitos, uma mudança de rotina para todos nós, né? Então esse monitoramento existe para justamente a gente dar o melhor suporte para os nossos jogadores. O atleta de futebol profissional, acostumado a fazer exercícios, está sempre em atividade, participando de atividades intensas, agora se vê tolhido. Deve estar numa ansiedade enorme. Esse sentimento ansioso de ansiedade é muito grande, é muito forte. E a Mayra Ruas fala como ela tem conseguido controlar, de alguma forma, a ansiedade dos atletas. Essa pergunta ela é muito interessante sobre a ansiedade, né? É algo muito comum que toda a população mundial está passando estando recluso dentro de casa, mudando seus hábitos, né? Só que a diferença de um atleta, né, e no futebol, vamos falar aqui do futebol e do Vasco da Gama, é que eles têm objetivos claros e definidos, que é manter a performance física. A partir do momento que eles têm treino diários, independente das limitações, né, que cada atleta vai ter, uns vão ter mais facilidade do que outros, eles têm objetivos claros para serem cumpridos. E esses objetivos direcionam todo esse emocional, faz eles extravasarem essa ansiedade, diminuir qualquer tipo de impacto que uma pessoa, vamos dizer assim, mais ociosa em casa, tentando esperar só passar ou sem poder trabalhar. Eles não, eles têm um roteiro, eles têm uma programação, eles se preocupam com a parte física. A equipe do Vasco é extremamente comprometida, então todos estão em volta desse mesmo objetivo, sanando assim esses eventuais problemas de ansiedade. Claro que vai existir, mas ela não chega num ponto excessivo que vai prejudicar de uma forma muito concreta esses atletas de uma forma geral. E a volta? Quando voltar, o medo, será que tudo vai estar bem? Será que realmente a volta precisa ser agora? Será que estamos todos livres desse vírus terrível, dessa Covid-19? Como poder lidar com esses medos, com essas angústias? Tendo parentes em casa, pessoas de mais idade, e aí, volta para casa? Pode dar algum problema? Mayra Ruas fala sobre essa possível volta e como lidar com isso em relação aos atletas. O medo é no lugar do desconhecido. Tudo que é desconhecido causa muito medo. O departamento médico do Vasco, desde o primeiro momento, ele orientou, fundamentou, seja para a comissão técnica, seja para os jogadores, o que é essa pandemia, o como se pega esse vírus, como se prevenir. Então, todo esse processo de fundamentação, ela dá uma naturalidade a esse processo que estamos vivendo, que é muito difícil. E o retorno não será diferente quando ele acontecer. Existirá todo um monitoramento e um cuidado, seja com os familiares, seja com os próprios atletas e a comissão técnica. Então isso dá uma segurança e uma direção para toda a equipe, entendendo que existe todo esse planejamento, esse monitoramento dentro de uma fundamentação coerente. Como vai ser monitorado esses atletas, se tiver alguém com algum sintoma, como vai ser cuidado esse atleta, e isso causa uma segurança para que a gente tenha uma estabilidade e assim retornar da melhor forma possível para a nossa performance. O Vasco vive um momento muito difícil na sua vida pessoal. Problema da pandemia agora, problema de salários atrasados, um ano conturbado, um ano que não começou bem no futebol. É um ano realmente de muita energia negativa. Eu queria saber da Mayra Ruas, como é que é lidar com isso? Talvez seja o momento mais difícil da vida desses atletas. Como é que é lidar com esses momentos tão complicados, talvez comparados aí a uma derrota no último minuto, a perda de um título? Como é que ela faz essa analogia em relação a esse momento da pandemia? Então, cada situação dessa, seja uma derrota, seja uma lesão, e essa questão da pandemia, são situações extremamente diferentes, né? E estamos falando de ser humano. Então, cada ser humano ele reage a essas situações de formas diferentes. Então, depende do tipo de lesão, depende do tipo da característica, da personalidade daquele atleta, de resiliência, de capacidade de enfrentamento.
A mesma coisa com uma grande derrota numa grande final, né? Então depende muito de como esse atleta lida com as adversidades. É claro que o atleta que tem mais capacidade de lidar com esses momentos, ele naturalmente vai ter mais capacidade de lidar com esse momento de pandemia, porque a personalidade ela é uma coisa só, seja no jogo, seja fora o jogo, né? As características estão ali dentro do ser humano, mas são situações totalmente diferentes que é difícil a gente comparar, porque essa pandemia ela mudou a rotina de todas as pessoas, não só de uma lesão, que é uma coisa específica daquele atleta ou daquele time numa derrota, é uma questão mundial que envolve as famílias dos jogadores, que envolve os jogos, que envolve toda uma rotina do mundo perante a vida. Então, o que eu falo até para todos os nossos espectadores, para todos que estão nos assistindo, é que faça uma rotina, gere produtividade, independente da situação que você se encontre, e com isso viva um dia de cada vez. E assim o tempo vai passar mais produtivo e nos tornaremos seres humanos melhores. Mas a psicóloga do Vasco garante: o grupo é muito forte e vai conseguir superar esse problema. Bom, a maioria dos jogadores que estão nesse ano no elenco do Vasco da Gama estavam no passado. E o que não faltou foi comprometimento com a camisa do Vasco, disciplina, trabalho e respeito. Então essa é uma das maiores características desse elenco. Então, com certeza, fundamentado em tudo aquilo que nós vimos, mesmo no início do ano, eu posso dizer que esse grupo é extremamente forte para lidar com esse momento e retornar melhor ainda. É isso, gente. Prestamos mais um serviço. Espero que você tenha gostado, que você entenda que esse é um trabalho de conteúdo. Para quem quer saber como é que está a cabeça do grupo do Vasco, para saber como é que é feito esse trabalho, porque o momento é duro para todos nós, realmente é um grande conteúdo. E o conselho fica: procure um psicólogo. Se você não está se sentindo bem, converse com pessoas, procure trocar ideias, mantenha a sua sanidade mental em cima. É muito importante. Física e de cabeça é fundamental para a gente superar esse problema que a gente vai ultrapassar. Curta esse vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e acione o sininho da notificação. Toda vez que a gente tiver um vídeo, você vai ser avisado. Na segunda-feira eu volto com um Bom Dia Gigante, mas amanhã tem uma matéria muito especial, um bate-papo sobre as finanças do Vasco. Eu estarei nessa na apresentação do JP Escofano e com 2 convidados muito especiais falando da crise financeira do Vasco e do futebol brasileiro. Um grande abraço. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!